O que é mais difícil? Saber se eu estou perdida ou fazer o caminho de volta? Eu vou te dizer que as duas coisas não são fáceis, mas o que eu posso te dizer é que se você identificou que você está achando a caminhada difícil, pesada, ou que tem coisas que incomodam você no percurso, provavelmente é preciso olhar para dentro. É preciso olhar o que você deixou ou o que você está carregando em excesso. E se você ainda não percebeu isso, se você acredita que tá tudo pesado, mas que é assim mesmo, talvez você não está no caminho errado. Você só está carregando coisa demais. E como que você pode olhar para essas duas situações? Se você percebeu que você está caminhando num caminho que não é seu, sempre é tempo de recalcular a rota. Sempre é tempo de olhar para aquilo que você realmente quer fazer, para aquilo que você foi criada, para aquilo que Deus te desenhou, fez com que você tivesse a vida que você tem hoje e aquilo que está nos planos maiores, que é maior que a sua compreensão. Mas quando você não sabe quais são esses planos, primeiro é preciso olhar para a sua história, entender o que vem movimentando a sua vida até hoje. Se você está sendo movimentado por uma dor, por uma emoção que ficou guardada no seu organismo, no seu corpo, desde muito tempo e que a consciência não consegue trazer, porque é muito pesado ainda para você saber. Então, provavelmente você está caminhando num caminho que não é seu, porque as escolhas que você vem fazendo são para reafirmar cada vez mais a situação que você viveu lá atrás. E aí eu quero te dizer que tem um jeito, que tudo é possível de ser olhado, de ser movimentado, de ser curado dentro de ti. Mas que para isso você precisa perceber se é a carga que está pesada demais e se você guarda padrões, emoções, dores que você não precisa mais carregar. Se é a caminhada que talvez está sendo por um caminho que não é o seu, que também pode ser visto pela tua história e por tudo que aconteceu contigo, porque sim, são os fatos que acontecem conosco que nos fazem fazer determinadas escolhas na vida, que nos fazem optar por um caminho que talvez vai trazer mais relacionamentos parecidos com aqueles que tivemos, que vai trazer emoções parecidas com aquelas que vivemos, para que, de tanto que a gente reafirme as situações, a gente acabe ou entendendo o que aconteceu conosco, ou de certos jeitos, reafirmando tão forte aquela dor que ela fica insuportável de viver. E aí a gente precisa buscar ajuda para resolver. Porque sim, o seu organismo, o seu corpo, o seu coração, eles são perfeitos. A mente, ela é enganosa. Ela faz com que a gente pense muitas coisas e nem todas são reais. E muitas coisas são feitas para nos confundir, porque os pensamentos eles surgem a todo momento e a mente é difícil de ser silenciada. Geralmente a nossa mente ela tem muitas informações, ela traz memórias que talvez não são fiéis e verdadeiras ao que realmente aconteceu. Mas o seu corpo, o seu coração, o seu inconsciente, ele guarda tudo em forma de um filme, como se fosse possível você acessar. Só que nem todas as pessoas conseguem, porque como eu estava falando há pouco, às vezes a dor é tão grande que o inconsciente ele bloqueia esses traumas, essas dores, essas memórias, para te proteger de certa forma. Mas a vida é perfeita, então você acaba caminhando por caminhos que te levem a encontrar mais do mesmo, até que você se dê conta do padrão, ou então até você buscar ajuda, como eu falei. Bom, esse é o primeiro caso.
E agora, se você só tá caminhando e percebeu que você não quer mais andar por esse caminho, que não faz mais sentido para você, também é um movimento de volta, é um movimento de recalcular a rota, é um movimento de entender que você não precisa mais andar pelo caminho que você andou, que o que te trouxe até aqui não te levará mais à frente. E esse é um movimento que acontece com muitos de nós, quando a gente chega em determinado ponto da vida e a gente se vê talvez não tão realizado, não tão feliz, olhando para sonhos que a gente tinha e que por algum motivo a gente não foi atrás. E aí também podemos olhar para a sua história, porque tudo que a gente precisa está dentro de nós. Se você por acaso ouviu ou acredita que você pode encontrar as respostas fora de você ou fora da tua história, eu quero te dizer que há uma grande chance de você estar pensando errado. Você não precisa buscar fora, tudo está dentro. Só que para acessar tudo isso que está dentro, para fazer esse olhar para a história e para o que aconteceu, precisamos ter a capacidade de ir memórias muito distantes. Às vezes memórias que existiam antes mesmo da gente estar nessa vida, que são memórias da nossa vida intrauterina, que são memórias das pessoas que vieram antes de nós, os nossos antepassados. Sim, porque a nossa família também carrega a sua história. E às vezes você só está caminhando na caminhada de um membro da tua família que não pôde fazer a caminhada dele. As pessoas que são excluídas da nossa família, elas precisam vir representadas de alguma forma. Então, elas, quando não incluídas, elas vêm representadas por alguém das novas gerações que estão chegando, para que ninguém esqueça daquela pessoa que lá atrás foi esquecida. Ela vai vir novamente. Mas isso é papo para outro vídeo. Enfim, eu quero te dizer que das duas formas, se você não sabe se está no caminho certo, se você sente que o caminho está pesado, mas talvez é pela bagagem que você está carregando, ou se você se deu conta que agora você quer fazer um caminho diferente, que você quer recalcular a rota, sempre tem um jeito. Eu quero te dizer que o método Intra, ele pode te apoiar de todas as formas, em todos os casos que eu citei antes. E se você entende que você já buscou certas formas de ajuda, como terapias convencionais, como outros métodos para acessar e fazer as curas necessárias e não teve o resultado que você gostaria, que você se vê voltando a cometer os mesmos erros, a fazer as mesmas escolhas, enfim, a não ter efetivamente a mudança que você gostaria, eu quero te dizer que provavelmente você não foi na raiz do que te aconteceu. Você foi até determinado ponto, mas talvez o que te aconteceu seja mais profundo, esteja anterior ao que você sabe ou esteja guardado no teu inconsciente. E aí, só acessando essas memórias para você fazer a cura. Eu quero te dizer que eu posso te ajudar. Se você sentiu que algo conversou com você ou com o que você vem vivendo atualmente ou já vivencia durante um tempo e que você quer fazer uma mudança, que você quer dar um passo ou para acertar a rota, ou para recalcular a rota, ou para tornar a caminhada mais leve, eu tô aqui para te ajudar nesse caminho. Então, saiba que tudo pode ser mais leve, tudo pode ser mais fluido. E quanto antes a gente se dá essa oportunidade, muito antes a gente pode acertar o nosso caminho.